Irmãos e irmãs, eu gostaria de favorecer essa experiência de nós apagarmos as luzes. Por quê? Porque eu penso que ajuda um pouco na nossa oração. As luzes, elas vão nos deixar mais despertos. E com pouca luz, favorece um pouquinho a tranquilidade. Eu preciso que vocês estejam numa disposição interior mais tranquila para nós falarmos sobre o que nós vamos falar hoje nesta homilia. Atualizando a palavra de Deus para o nosso dia a dia, esta é a função de uma homilia. Nós ouvimos a primeira leitura do livro do profeta Daniel, onde Deus Nosso Senhor nos fala de um arcanjo que no livro do Apocalipse aparece, São Miguel, aquele que luta em nome de Deus em favor de um povo. Que povo é esse? Você e eu, nós, Igreja Católica, o nosso povo, Comunidade São Roque, Paróquia Santa Luzia. Então vamos contextualizar bem dentro da nossa realidade hoje. Muitos de nós aqui fizemos a Quaresma de São Miguel. Quem conseguiu fazer a Quaresma? Levanta a mão. Chegaram vitoriosos e vitoriosas até aqui? Sim ou não? Algumas quedas no meio do caminho? Sim. Mas Deus Nosso Senhor nos permitiu chegar até aqui. Feche os seus olhos um instante, vamos orar. Deus Nosso Senhor, Ele nos manda hoje uma mensagem através do Arcanjo Miguel, aquele que luta em nome de Deus, em nosso favor, junto a cada um de nós. A partir de hoje, gratidão é a palavra que você vai usar todas as vezes que alguém te fizer um favor. Você não vai dizer mais obrigado, você vai dizer gratidão. Todas as vezes que você estiver falando no WhatsApp e você for agradecer alguma coisa para alguém, você vai usar esta palavra, gratidão. Porque hoje nós vamos selar com esse encerramento da Quaresma de São Miguel, que durante esse período de 40 dias lutou em nome de Deus a nosso favor, que nas nossas quedas esteve ali em nome de Deus, nos auxiliando, nos amparando. Esta é a mensagem. De hoje em diante agradeça, gratidão, porque a cada queda, um novo recomeço. A cada queda, escutar a voz de Deus através de um louvor, e o Arcanjo Miguel te levantando, selando na sua vida, na minha vida, na nossa história, esta verdade de fé anunciada pela palavra cantada. Eu te levantarei, filho amado, filha amada. Eu restituirei as tuas forças pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Eu te darei novas vestes. Eu vou te revestir com vestes de louvor. Eu vou restituir as tuas forças. Toma posse disso. Hoje eu fiquei pelo menos umas 3 horas preparando essa homilia de hoje. 3 horas. Chegou um momento que eu estava bem cansado já de pesquisar, de ler, de escrever, de organizar as ideias. Eu resolvi fazer uma caminhada. Eu sou pós-graduando em psicanálise clínica, tenho trabalhado muito a questão de doenças mentais, doenças emocionais, doenças psicossomáticas, que são aquelas que atingem psicologicamente as pessoas e acabam afetando o corpo das pessoas. Tenho lido muitas coisas sobre depressão, sobre ansiedade. Hoje especificamente, eu optei por ler uma obra chamada O Demônio do Meio-Dia, para que eu pudesse, a partir dali, preparar a homilia de hoje. E eu li a obra e fui caminhar. Enquanto eu estava caminhando na estrada do Itapecerica,
Dali do Valo Velho, fui até a estrada do Itapecerica, até a padaria Belas Artes. Quando eu estava voltando, escutando um áudio sobre este livro, O Demônio do Meio-Dia, eu olhei para o chão e vi Jesus me dando um sinal, falando comigo sobre redentor, sobre remissão. Para quem não entende muito de depressão, quando a gente passa por um período forte de crise depressiva, normalmente tem um momento que a gente chama de remissão. Sabe o que é remissão? É redentor. É quando você retira aquela dor, aquele pesar. E quando eu olhei para o chão, o que eu vi, quando eu estava meditando sobre o livro O Demônio do Meio-Dia, Cristo crucificado. Olha só que curioso, que interessante. Eu fiquei assim bastante intrigado. Olhei para o chão e encontrei isso aqui, ó. Acho que não dá para ver, né? Dá para ver? Com Cristo crucificado. Dá para acreditar? Eu andando na rua, meditando sobre o demônio do meio-dia, e encontrei isso aqui. Eu fiquei impressionado, porque eu entendi o que o sinal significa para mim. E eu quis trazer esse sinal para vocês, porque foi hoje, preparando a homilia de hoje, que isso aconteceu. Eu decidi fazer uma caminhada e olhei para o chão e encontrei, no meio da caminhada, literalmente no meio do caminho. Para mim tem um significado, espero que para você tenha também. Você vai pensar o que Deus quer dizer para você hoje nessa homilia, celebrando os arcanjos e de repente falando sobre o demônio do meio-dia e um Cristo crucificado que quis ser um sinal para esta comunidade, porque não é só para mim, é para nós. Eu estava preparando a homilia para nós. Dito isso, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu optei ler sobre o demônio do meio-dia porque nós estamos falando sobre os anjos. Vocês sabiam que Satanás é um anjo? Sabiam? Vocês sabiam que Satanás, ele é o chefe dos demônios? Sabiam? Vocês sabiam que os demônios, dos quais Satanás é o líder, também são anjos? Sabiam disso? São anjos malignos. Então, irmão e irmã, quando nós estamos lidando com os anjos de Deus, os arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, a mensagem de Deus, a cura de Deus e aquele que luta em nosso favor, em nome de Deus, nós não podemos descuidar que a moeda tem dois lados. Existem dois polos. Ao mesmo tempo que nós estamos olhando para essa gratidão que nós temos pelos anjos, não podemos esquecer que na Sagrada Escritura nós temos um texto que diz que o demônio, ele é o príncipe desse mundo. E se ele é o príncipe desse mundo, ele tem também uma legião de demônios, de anjos malignos, que estão por aí querendo perder as almas. E nós precisamos dar nome aos bois, entender com quem nós estamos lidando. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, em primeiro lugar, que para preparar essa homilia, foram aproximadamente 3 horas. O que eu li? Primeiro, a Sagrada Escritura, onde fala sobre os anjos, o que fala sobre os anjos. Se você quer saber alguma coisa sobre a igreja, a primeira coisa é a Sagrada Escritura. Depois, o que eu li? Eu li os padres da igreja. O que é padres da igreja? É patrística. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Patrística são os primeiros padres da igreja. Os primeiros que pensaram a fé cristã católica, começaram a estruturar, a ler a Escritura e explicar o que é cada coisa na igreja. Por que eu estou falando isso para você? Porque é importante para que você se sinta seguro ou segura sobre aquilo que você deve acreditar. Porque quando nós falamos de anjos, tem outras culturas por aí que também falam de anjo. Senão você vai colocar lá uma imagenzinha de um anjo com um determinado nome, você vai achar que esses anjos são anjos de Deus e não é. Então, para você ter uma segurança, quer saber sobre os anjos? Primeiro, leia
a Bíblia. Segundo, busca lá nos primeiros padres, pensadores da Igreja Católica, o que eles falavam sobre anjos. Eu li Areopagita. Dionísio Areopagita, ele escreveu sobre os anjos. Depois eu fui ler Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico. Por que ele se chama doutor angélico? Porque ele é um doutor em conhecimento sobre os anjos. Ele estruturou o conhecimento sobre os anjos. Quem são eles? Qual é o grau de organização dos anjos? Porque vejam como Deus ele é organizado. Até o céu ele organizou. Ele organizou a hierarquia dos anjos. Cada hierarquia tem 3 coros diferentes. São 3 hierarquias, 3 coros diferentes. Vou explicar melhor. Só estou dizendo o que eu tive que ler para preparar a homilia de hoje. A Bíblia, padres da igreja, Santo Tomás de Aquino. E tive que ler o Catecismo da Igreja Católica. E por fim peguei esse livro que fala do demônio do meio-dia. Um dia, Sidney e eu vamos preparar um curso para vocês sobre esse tema, vai ser bastante bacana. Então, para você que quer conhecer mais sobre o anjo, sobre anjos, sobre a fé da igreja, esse é o roteiro. Procura na Bíblia, nos padres da igreja, Santo Tomás de Aquino, que estruturou muito a fé da igreja. Procure no Catecismo da Igreja Católica, para não falar bobeira e não sair acreditando em bobagens. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Deu para entender? Se não deu para entender, possivelmente a live da missa vai ficar gravada e você assiste lá depois de novo, para memorizar e talvez até anotar. Eu trouxe aqui para nós como que a Igreja Católica estruturou a hierarquia dos anjos com os coros de cada hierarquia. Primeiro, Deus nosso Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, Ele estruturou os anjos em hierarquias, são 3 hierarquias, aquelas que estão mais próximas de Deus, e aquelas que estão um pouquinho mais distante de Deus, mas todas são igualmente importantes. Primeira hierarquia, são os serafins, que manifestam o amor de Deus. Segundo, os querubins, que manifestam a sabedoria de Deus. E os tronos, que manifestam o juízo de Deus e a submissão. Ou seja, vamos tentar entender isso aqui. Primeira hierarquia, são 3 coros: os serafins, os querubins e os tronos. A segunda hierarquia, as dominações, que manifestam o governo de Deus. As virtudes, que executam as obras de Deus. E as potestades, que nos ajudam na luta, no dia a dia. E a terceira hierarquia, essa daqui é a que mais nos importa hoje, estão os principados, que dirigem as nações. Os arcanjos, que estamos celebrando hoje, que trazem fundamentos para a nossa fé, a mensagem, a cura e a luta. E por fim os anjos da guarda. Então, só para a gente entender que tem uma organização. E aí, se um dia você quiser entender melhor sobre isso, busca lá. Irmãos e irmãs, eu quero pedir para vocês que nós entendamos hoje que esta celebração é uma celebração para agradecer termos chegado até aqui. Mas ao mesmo tempo também é uma celebração que deve te alertar que a luta não acabou. Que ao sair desta Santa Missa, você terá sim a mensagem que você está esperando, a boa notícia, pela intercessão e ajuda e favor de São Gabriel. Você alcançará a cura que você está procurando pela intercessão e ajuda de São Rafael. Você vai vencer as batalhas sempre com a ajuda de São Miguel. Mas entenda que a luta não acabou com esta celebração de hoje, após essa quaresma de São Miguel. A luta deve continuar. Mas você vai lutar contra quê? Ou contra quem? Contra o maligno, que tem várias faces. O Satã, ou Satanás,
que tem lá a sua milícia maligna, ou seja, os seus anjos do mal que nos perseguem, que tentam nos destruir. Quero convidar você a lembrarmos de um canto, ministério, não sei se vocês se lembram desse louvor, ele é bem antigo. Da Escritura, no livro dos Números, nós temos um texto bastante interessante que fala sobre um anjo que foi colocado na frente de um profeta para que ele não amaldiçoasse o povo de Deus. Esse anjo estava com a espada desembainhada, preparado para matar o profeta, porque ele estava indo contra os planos de Deus. Então eu quero convidar você a orar comigo, cantando isso. Senhor, põe os teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixe que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Nós vamos agora fazer uma oração juntos, renunciando a tudo que é ação maligna, a todos os pecados contra o Espírito Santo. Pecados contra o Espírito Santo são aqueles pecados que não têm perdão, porque nós nos fechamos à graça. Quais são os 6 pecados contra o Espírito Santo? Primeiro, desesperar-se da salvação. Se acontecer alguma coisa com você ou comigo, que a gente se desesperar, ou seja, perder a esperança, não tem mais o que fazer, isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque para Deus nada é impossível. Então esse é o primeiro pecado contra o Espírito Santo, quando a gente se desespera da salvação, quando acha que não tem mais jeito. Segundo pecado contra o Espírito Santo, a presunção de que eu vou ser salvo só por causa das coisas boas que eu já fiz, sendo que é a graça de Deus que nos dá a possibilidade da salvação. Esforço humano, mas a graça de Deus. Então, toda presunção que caia por terra. Terceiro pecado contra o Espírito Santo, questionamento ao magistério da igreja. Eu não sei, não vi, tenho raiva de quem sabe. Você nunca pesquisou sobre o magistério e você já não sabe e você já não gosta, e muitas vezes aquele pouco que sabe está questionando. É um pecado contra o Espírito Santo. Outro pecado contra o Espírito Santo, a inveja da graça que Deus deu para o próximo. Vou dar um exemplo bem bobo, bem esdrúxulo, mas eu acho que a gente vai entender. O que é essa inveja da graça que Deus concedeu ao outro? Sabe quando eu encostava lá o caminhão das Casas Bahia na casa do vizinho, descia aquele sofá lindo, maravilhoso, você olhava e falava assim: ai, ele não merece, nem está trabalhando, e aquele sofá bonito daquele jeito, deve ter roubado. Inveja da graça, né? Da graça que Deus concedeu para o outro. Um outro pecado contra o Espírito Santo, obstinação no pecado. Eu sei que está errado, mas eu quero fazer ainda assim. E a impenitência, ou seja, eu não vou pedir perdão. Então quero convidar você a rezar assim comigo. Repete comigo: eu renuncio o desespero, a presunção, o questionamento ao magistério, a inveja, a obstinação, a impenitência, porque eu quero adorar a Deus, porque eu quero louvar a Deus, e amá-lo nos meus irmãos e nas minhas irmãs. Eu quero convidar você a rezar, a orar comigo mais uma vez. Ministério, hoje eu vou gastar vocês, hein? Parece brincadeira isso, né? Qual é a música? Deus Nosso Senhor, Ele nos diz no Evangelho de hoje: vereis os anjos subindo
e descendo junto ao Filho do Homem, junto a Jesus Cristo. Mais uma luta que nós vamos ter que travar, seja na nossa vida pessoal, seja intercedendo por pessoas da nossa família. Falei para vocês sobre os 6 pecados contra o Espírito Santo, onde o maligno vai tentar cada um de nós, mas existem o que nós chamamos também de pecados que bradam ao céu, ou seja, pecados que quando nós cometemos, ou quando alguém da nossa família comete, que é ação maligna, e que nós vamos clamar a presença dos arcanjos para nos ajudarem a lutar contra isso, contra esses males, contra esses pecados que bradam ao céu. O primeiro deles, o homicídio voluntário. Quantas vezes você já sentiu vontade de matar alguém? Seja honesto ou honesta com você mesma. Muitas vezes nós sentimos esse desejo, passou pela cabeça esse pensamento. Que Deus Nosso Senhor, pela intercessão de São Gabriel, São Miguel e São Rafael, nos livre desses pensamentos intrusos. Um outro pecado que brada ao céu é o pecado de sodomia. O que é isso? São pecados de perversões contra a nossa sexualidade. Outro pecado, a opressão das pessoas que não têm como se defender. Imagina que você é um elefante e você vai tentar fazer um carinho numa formiguinha. Entende que o elefante, ele é muito grande para uma formiga? Isso é a opressão. É quando a gente pega alguém menor que a gente, que não tem condições de se defender, e a gente faz maldade para essa pessoa. Se você também já enfrentou situações, que é o quarto pecado que brada ao céu, quando uma pessoa não paga um trabalhador aquilo que é justo, aquilo que é digno. Quantas vezes você já viveu isso? De um chefe, um patrão, uma patroa que não te pagou aquilo que devia. Mas quantas vezes nós também não pagamos aquilo que devíamos? Então eu quero te convidar aqui a pedir ao Senhor mais uma vez em oração: manda teus anjos sobre nós e abençoa a nossa igreja, abençoa cada um de nós, abençoa todos que esperam em vós. Manda os teus anjos para nos ensinar a te louvar e te glorificar. E agora eu quero terminar esse momento de oração com você. Eu quero terminar, mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Presta bastante atenção. Nós entendemos que existe uma hierarquia de anjos, os coros celestes de Deus, que servem a Deus no céu, glorificam o Senhor eternamente, sem cessar, aliás, mas que nos ajudam nas nossas tarefas do dia a dia. Hoje estamos glorificando a Deus pelos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Mas nós estamos entendendo que existe um outro lado da moeda, que existe um demônio, Satã, e os seus anjos malignos, que andam pelo mundo querendo perder as almas. Vamos lembrar a oração de São Miguel. Vocês sabem a oração de São Miguel? De cor? Sim? Reza para mim, por gentileza. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Precipitar no inferno Satanás e os anjos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Não se esqueçam que Satã é um anjo maligno, e que ele tem aqueles que estão com ele para fazer o mal. No livro do Apocalipse nós encontramos aquela serpente do livro do Gênesis que seduziu Adão e Eva. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele aparece como o dragão e as duas bestas.
Olha que isso daqui é uma afronta direta a Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade Santa. No livro do Apocalipse nós temos a Trindade satânica. Olha a afronta de Satanás a Deus no livro do Apocalipse. Ele aparece como um dragão e 2 bestas, ou seja, Trindade também. Querendo afrontar o poder da Santíssima Trindade, Satã agora se apresenta como 3. E aí nós vamos entender que a partir dos pecados capitais, já ouviram falar de pecados capitais? Sim ou não? Já? A partir dos pecados capitais nós vamos entender melhor que Satanás, ele tem os seus anjos, os demônios, e cada um deles está aí para perder as almas na sua fraqueza. Irmão e irmã, como que o maligno entra na tua vida e na minha vida? Através das brechas que nós damos. E muitas vezes a nossa brecha é o nosso ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Se você entender qual é o seu ponto fraco, você entende como o Satanás ele está fazendo a sua opressão, como ele está te tentando e muitas vezes está te derrubando. Vamos pensar sobre o pecado da luxúria. Existe um anjo demoníaco específico para o pecado da luxúria, e ele se chama Asmodeu. Alguém já leu o livro de Tobias? Quem já leu, levanta a mão. Vocês se lembram que Sara, uma mulher que se casou por 7 vezes e todos os maridos morriam, lembram disso? Qual era o demônio que estava tentando a vida dela? O casamento dela se chamava Asmodeu, empurrando aquela mulher para um desespero, uma desesperança que ela inclusive pediu a morte. Então, irmão e irmã, Asmodeu é aquele demônio, aquele anjo maligno específico para a luxúria. Se você tem algum pecado referente à luxúria, qualquer pecado que desvirtua a sexualidade, pode ter certeza que esse anjo maligno vai tentar você até você cair. E agora você está dando nome aos bois, você sabe com quem você está lidando. Por outro lado, tem pessoas que têm o vício, o pecado capital da ira. Não é só uma raiva, é um ódio mortal, é uma coisa absurda. Isso se chama ira. Por que se chama pecado capital? Porque é cabeça. Vocês já ouviram falar do capeta? A palavra capeta vem de caput, que quer dizer cabeça. Então ele é a cabeça de muitos outros pecados. Qual é o demônio que nos ataca quando o nosso vício, o nosso ponto fraco é a ira? Ele se chama Azazel, que também está na Sagrada Escritura. E quando o nosso pecado é a preguiça, qual é o anjo maligno que nos ataca? Belfegor. Quando o nosso pecado é a inveja, quem é que nos ataca? Leviatã. Quem já leu o livro de Jó? Alguém já leu o livro de Jó? No capítulo 40, 39, 40 e diante, vai falar sobre um ser maligno que ataca a vida do povo e sobretudo de Jó, se chama Leviatã. Então todos nós que temos esse pecado da preguiça, já sabemos com quem a gente está lidando. Termino dizendo de 3 últimos, qual é o maligno, a força maligna que nos ataca quando nosso pecado capital é a soberba? O próprio Lúcifer, o anjo soberbo, o anjo de luz que não se submeteu à ação de Deus. Quando o nosso pecado maior é a avareza, a ganância, a sede pelo dinheiro, qual é o anjo maligno que nos ataca?
Mamon, que também está na Sagrada Escritura. Todos eles estão. E por fim, qual é o pecado, ou qual é o maligno que nos ataca quando o nosso pecado é a gula? O desejo de devorar tudo, o exagero, não só para comer e beber, mas para tudo que é exagero, gula. Qual é o maligno que nos ataca? Beelzebu. Lembram da Sagrada Escritura? Quando afirmam que Jesus é Beelzebu porque ele é guloso? Então, irmãos e irmãs, aqui eu termino. Talvez para você nesse momento esta homilia não está fazendo muito sentido, de você pensar, peraí, mas eu estou celebrando os arcanjos, por que falar dos malignos? Porque a gente precisa sempre olhar os dois lados da moeda. Se eu chegasse aqui e falasse de Miguel, de Gabriel, de Rafael, vocês iriam entender, vocês iriam sair daqui talvez até sem muita novidade, porque vocês ouvem falar muito deles. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que existem anjos malignos, que estão atacando a nossa vida, e a gente não se dá conta. A gente não sabe com o que a gente está lidando. Quando você vai ao médico, se você tem uma doença, e o médico não descobre qual é a doença, ele vai te dando todo tipo de medicamento, e muitas vezes o medicamento não serve, porque não é essa doença que você tem. Para você saber qual é a enfermidade, você precisa descobrir quem é o anjo maligno que está te atacando. E aí você já sabe o remédio. Então, eu gostaria que vocês soubessem que o maligno, ele nos oprime através da vexação, através da obsessão, através da possessão e da infestação. Então, irmãos e irmãs, isso que eu estou falando para vocês hoje é um verdadeiro conhecimento da Igreja Católica referente a anjos e demônios. Eu sei que é cansativo para você. Talvez você veio aqui com uma vontade de louvar, mas talvez a gente não tenha outra oportunidade para fazer isso. E eu quero agora terminar com você. Fique em pé, por favor. Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração. E vamos fazer um propósito com Deus. A partir de hoje, desta celebração eucarística, Santa Missa. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. Nós estamos aqui para prestar a nossa ação de graças ao nosso Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Para manifestar a nossa gratidão. Vamos fechar esse compromisso. A partir de hoje eu nunca mais vou falar a palavra obrigado. Para todo mundo, eu vou usar somente a palavra gratidão. A gratidão vai ser o nosso compromisso com Deus, a nossa ação de graças ao nosso Deus, pela ação dos anjos, dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael na nossa vida, na nossa história. Nós vamos firmar o compromisso de sair daqui hoje com esta ideia de que Miguel vai nos ajudar a cada nova queda a nos levantarmos e continuar. Que Gabriel nos tem trazido e vai continuar trazendo boas notícias. De que Rafael vai nos curar. Vai curar os nossos familiares, amigos, enfermos. Mas não é uma cura física, uma cura espiritual no mais íntimo de nós. E que você e eu possamos hoje firmar esse compromisso que ouvimos no Salmo de hoje. Na presença dos anjos, a ti, meu Deus, cantarei louvores. Vamos dizer isso. Na presença dos anjos, a ti, cantarei louvores. Diga mais uma vez, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Agora eu quero que você lembre de alguma pessoa da sua família, um amigo, que precisa muito de oração. Pensa nessa pessoa. Pensa nessa pessoa. Pensou em alguém que precisa muito de ajuda, de oração? Agora eu quero convidar você
a fazer mais um compromisso. Você vai ser o anjo dessa pessoa. Você vai lutar por essa pessoa. Você vai levar uma boa mensagem para esta pessoa. E você vai ajudar no processo de cura dessa pessoa. Você vai sair daqui com um compromisso de imitar Gabriel, Rafael e Miguel. Você será esse anjo que vai lutar com essa pessoa, em favor dessa pessoa, em nome de Deus. Você vai levar a mensagem para esta pessoa, em nome de Deus. E você vai ajudar no processo de cura dessa pessoa. Luta, mensagem e cura. Olha quantos compromissos firmamos diante de Deus. É impossível que você não vai conseguir nenhum. A nossa prece vai ser a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos. Nossa Senhora, ela é conhecida também como Rainha do Céu. Inclina a sua cabeça que eu vou orar por você. Inclina a cabeça, por favor. Eu vou pedir a intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Augusta Rainha, sobre você, sobre a sua casa, sobre as suas necessidades. Inclina a cabeça. Recebe a oração, a intercessão de Nossa Senhora, dos arcanjos. Augusta Rainha dos Céus, Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que a vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ó bondosa Senhora, bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo de Deus. Amém. Santa Maria, Nossa Senhora da Fortaleza, que diante das adversidades soubestes manter-te firme, olhando a realidade que parecia tão dura, mas com um olhar libertador, que vê o horizonte da eternidade, digna-te interceder por esta comunidade paroquial, por esta paróquia de Santa Luzia, comunidade Santa Rosa, São Roque, nestes momentos difíceis, e concede para cada uma dessas pessoas o dom da fortaleza tão necessário para cada uma dessas pessoas. Que assim seja. Amém.